Fala galera, tudo bem? No Hands-On de hoje nós vamos conhecer os carregadores de bateria da Endimark para First Robotics Competition. Os carregadores de baterias da Endimark, então, eles têm várias opções diferentes quando a gente começa a olhar para eles, mas essas opções não variam necessariamente na qualidade do carregador ou no tipo de carga que ele dá para a bateria, porque todos eles foram validados e utilizados e são de altíssima qualidade da mesma forma. Tá? O que varia entre esses caras aqui é justamente a quantidade de baterias que eles conseguem carregar ao mesmo tempo, o número de bancos que a gente fala. Tá? Então esse Noco aqui, ele é um Noco de um banco, ou seja, ele carrega uma bateria por vez, enquanto esse aqui ele é o Real Pro de 4 bancos, então ele carrega até 4 baterias por vez, né? E no meio do caminho, nós temos ainda um Noco de 2 e um Noco de 3 bancos. Então a gente consegue ter várias opções aí, dependendo do que a sua equipe está procurando. Você pode ter vários do de 1, pode ter 2 do de 2, 2 do de 3, ou 2 do de 4, enfim. Isso ajuda vocês a manter as baterias carregadas e ter menos quantidade de tomada sendo utilizada quando você vai trabalhar com o seu robô tanto no seu pit quanto no seu laboratório, né? Então vamos dar uma olhadinha mais de perto em cada um desses caras aqui. Vamos começar aí pelo de um banco primeiro. Esse cara aqui que é pequenininho, mas ele consegue entregar muita performance, tá? O Noco, então, ele foi validado aí pela Endimark, é uma das marcas mais recentes aqui utilizadas por muitas equipes de FAC. É um carregador super bem conhecido, né? Uma marca de bateria super bem conhecida lá nos Estados Unidos, mas vem com o intuito de, em um form factor bem pequenininho, então eu vou tirar ele aqui de dentro, entregar bastante resultado. Então esse aqui é o nosso carregador, ele é bem pequeno, ele é extremamente robusto, né? A gente sabe que carregadores são coisas que normalmente a gente não dá muita bola, a gente joga de um lado para o outro, carrega dentro de caixa, joga para um evento, joga para o outro, então eles precisam ser resistentes, né? Esse cara aqui, inclusive, é a prova d'água, ele tem aqui suportes para você fixar ele na parede ou fixar onde você precisa utilizar as cargas da sua bateria, né? E o legal desses carregadores aqui da Endimark é que todos eles já vêm com o padrão instalado do SB 60, que é o nosso conector para a bateria de FAC, né? As duas ponteiras desse cara aqui tem fusíveis para proteção da sua bateria e, acima de tudo, quando a gente começa a olhar, tanto o Noco quanto o Real Pro, eles são carregadores inteligentes, tá? Então o que isso significa? Quando você liga ele aqui, ele tem várias opções de trabalho, né? As baterias da FRC são baterias do tipo AGM, né? Que são baterias de gel. Então, quando você coloca ela para carregar, a primeira vez que você vai fazer o setup do seu Noco, você deixa ele ligado para sempre, mas você pode apertar aqui em modo e selecionar o modo AGM. Então ele vai otimizar a forma como ele carrega para carregar as baterias de tecnologia AGM, que são as utilizadas pelas equipes de FAC, né? Além disso, o Noco ele tem um modo também de reparo de bateria. Então se você tem uma bateria aí que já está com uma resistência interna alta, já está um tempo que ela descarrega rápido ou da carga não dura o tempo que ela costumava durar, esse cara aqui tem um modo de recuperação, assim como o próprio Real Pro também tem, que você segura o botão Mode aqui e conecta a bateria. Aí você vai ver que ele vai ficar piscando aqui vermelho essa luz em cima do 12 volts, indicando para você que ele está em modo de recuperação daquela bateria. Tá? Então ele vai rodar um ciclo de carga um pouco diferente, ele vai oscilar um pouquinho mais a tensão com o intuito de justamente tentar reparar alguns danos que são causados à bateria, né? Nem sempre ele resolve, mas muitas vezes ele consegue trazer de volta à vida várias baterias que estão aí já danificadas ou que já foram utilizadas por bastante tempo em vários ciclos de carga, né? Então, cara, super compacto, pequenininho. Esse aqui, se você precisa ter vários no mesmo local ou precisa ter um espaço mais compacto aí para carregar suas baterias, é uma opção excelente, tá? O Noco, esse aqui é de um banco, então, né? Os de 2 e o de 3 bancos são exatamente iguais, funcionam exatamente da mesma forma, mas são maiores, né? Então muitas equipes optam aí pelo de 3 bancos, porque justamente você precisa de uma tomada só e você consegue carregar 3 baterias ao mesmo tempo. E a gente sabe, né, que na FAC 3 baterias até chega a ser pouco, porque a gente está constantemente aí tendo que carregar, trocar baterias, né? O dia de competição, ele é
efervescente no mínimo, né? Então vou tirar esse cara aqui agora, porque como 3 bancos é pouco, a gente vai conhecer o nosso Real Pro de 4 bancos, tá? Um outro detalhe que vale a pena falar para vocês é que dentro do manual da First existe um limite de quanta corrente é permitido a gente utilizar para carregar a nossa bateria por vez. Esse limite, ele é de 6 amperes, tá? Então se vocês encontrarem aí no mercado algum carregador que consegue carregar baterias de FRC, baterias do tipo AGM, mas a carga excede 6 amperes, ele não é permitido para uso no evento de FRC. Por quê? Porque justamente por ele exceder esse número, ele pode começar a ser um risco de segurança, né? Porque dependendo do tipo de carregador, essa corrente, a quantidade de corrente que está passando por ali pode ser grande demais e dependendo do tipo de curto ou tipo de acidente que pode ocorrer, pode se tornar bastante perigoso, tá? Então o limite que a FRC coloca para nós é 6 amperes, que é também o mais saudável para manter a bateria de vocês funcionando a longo prazo, tá? Bom, vamos abrir esse cara aqui e daí a gente enxerga um pouquinho como é que ele funciona. Esse aqui que é muito maior do que o que a gente estava vendo antes. Eu não faço... Aí, ó. Aqui... Vamos lá. O bom desses carregadores é que eles são extremamente robustos, né? Então, a ideia deles é justamente que a gente possa jogar para lá e para cá, que a gente não tenha que se preocupar com alguma coisa batendo, com ter que tomar muito cuidado. Não, eles são feitos para trabalhar em ambientes hostis, né? A gente fala. Então, aqui ele vem com um fusível a mais. Tirar aqui. Aí. Bonito, né? Tá louco. Esse aqui, então, é o nosso carregador Real Pro de 4 bancos. Então, esse cara aqui carrega até 4 baterias ao mesmo tempo. Tá? Ele também tem aqui a tecnologia, carrega baterias de tecnologia AGM, né? Mas esse cara aqui ele é um pouquinho mais inteligente que o Noco. O Noco a gente precisa identificar, né? A gente precisa apertar o botão ali que eu falei para vocês antes, para selecionar qual modo a gente quer. O Real Pro não precisa, ele já seleciona inteligentemente qual é a bateria que você está carregando, você só precisa plugar ela aqui, quando ela está carregada, essas luzinhas aqui indicam, né? Então, essa aqui fica ligada a amarelo, indicando que ainda não está carregado. Terminou de carregar a bateria, essa verde liga, você pode tirar a bateria e colocar outra no lugar, e ele já começa a carregar. Então, carregador inteligente, você não precisa se preocupar com quase nada. Ele tem aqui 4 pontos de fixação para você colocar no seu carrinho, no seu pitch, onde você achar que você precisa. Esse cara aqui é o companheiro de muitas equipes de FRC, né? A maioria de equipes de FRC lá no Mundial, a gente viu usando 2 ou 3 desses no seu pitch para garantir que todas as baterias estivessem carregadas e no nível certo, né? Tanto desse quanto do Noco são opções excelentes aí para manter as baterias de vocês não só carregadas, mas com a saúde adequada, né? Porque esse cara aqui e o Noco são carregadores que, uma vez que a bateria de vocês já chegou no nível que ela precisava chegar, ele mantém ela naquele nível, né? É diferente de alguns outros carregadores que a gente vê no mercado, que uma vez que a bateria termina de carregar, ele continua carregando ou ele não lida da forma adequada e isso pode danificar a bateria. Esses caras aqui não. Eles detectam o nível de carga da bateria e mantêm ela. Você pode deixar a bateria ligada nesse cara aqui por semanas e não tem problema nenhum, porque justamente ele vai cuidar para o nível de carga ficar adequado ao quanto a bateria realmente precisa. Então, mesmo que você deixe horas e horas e horas a bateria conectada aqui, não tem problema, né? Enquanto um carregador com menos inteligência, se você deixasse a bateria ligada ali por muito tempo, poderia danificar a bateria, certo? Além de, claro, esses caras aqui serem extremamente seguros, tem toda a parte de fiação, toda a parte elétrica super isolada. Eu posso mergulhar esse cara aqui embaixo d'água e ele vai seguir funcionando. Então, fica aí dicas e uma solução legal aí para vocês que estão precisando de carregadores, estão precisando de formas melhores para lidar com as baterias de vocês. Essas aqui são algumas opções legais que a Endmark propõe para nós. Todos eles já com carregador, com USB 60 ali na ponta, com seus fusíveis também. Então, esse aqui são ótimas opções para equipes de FRC, certo? Para mais dúvidas, para outras
outros questionamentos podem perguntar aqui ou chamar a gente no WhatsApp que a gente resolve. Certo, galera? Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima.